Glórias a Deus. O tema de hoje, porque tem muitas passagens do batismo e tem muitas pessoas que ainda não entendem, por causa daquele Mateus 28:19, e Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou até dedicar a mensagem de hoje a uma irmã amada, ela é cliente minha, e na brincadeira ela era prima de Alves, na brincadeira, porque o nome dela é Jane Alves. E também ela é sua digníssima esposa do irmão, esqueci agora o nome dele, que fica sempre aqui, que a esposa dele está relutando e a turma na igreja mostrando outro assunto para ela do batismo. Se eu me lembrar, eu digo depois. E também o pastor, chamado pastor José, e também o meu irmão e amigo, pastor Mariano, é um pastor amado, um homem honesto, sincero, que é até da Batista. E todos quantos possam ouvir, tanto na igreja como aqueles para quem vocês quiserem mandar um áudio para uma pessoa da família, qualquer coisa, e eu incluo para essas pessoas todas. Mas principalmente pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele nos abençoe e nos faça sair bem sucedido. Amém? Então, como normalmente o assunto grande pega duas mensagens, talvez não dê tempo para terminar nesta, porque tem muitas coisas. O tema é perguntas e respostas sobre o batismo. Amém? Possíveis perguntas e respostas sobre o batismo. Por que eu botei possíveis? Porque uma ou duas pessoas que ficam perguntando. Mas já para atender alguém que pode fazer aquela pergunta, eu já estou pronto para dar a resposta aqui. Aí, como primeira leitura, vocês vão até estranhar, eu vou ler Gênesis. O irmão é Valdeci Ribeiro, e por mais que ele tente como é que diz, convencer a esposa, a gente sabe que quando a pessoa está numa denominação é mais difícil, não é verdade? Essa irmã mesmo é uma irmã extraordinária, a irmã Jane, mas ela diz que não quer crer diferente, que Deus são três pessoas. Aí eu disse, eu vou orar pela senhora. Ela disse, eu vou orar para Deus abrir sua mente. Eu disse, amém. Quanto mais Deus abrir a nossa mente, melhor é para nós, não é verdade? E então, vou ler Gênesis. Uma das argumentações que ela fez. Então, Gênesis 26 e 27. Capítulo 1, 26 e 27. Aí você veja o que é que o inimigo faz, viu, Alves? Todo mundo enxerga Gênesis 26. O capítulo seguinte é o 27, né? Mas ninguém enxerga. Os grandalhões não enxergam e dizem, pergunte a essa pessoa que está dizendo isso, porque Deus disse, façamos o homem, se não é a Trindade. Mas eu expliquei que ali era o homem feito em forma de espírito. Então vamos ler, 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aí, porque façamos o homem, aí todo mundo já quer alterar. Dizendo que Deus são três pessoas. Diz que ali está a Trindade. Um próprio médico disse para mim que ali estava a Trindade. Um médico crente que é
quase pastor, ou já é pastor. Agora o 27. Veja que ali nós passamos, é no 26, porque a turma confunde. Mas no 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Agora nós vamos partir. Nós vamos partir para outra parte. Que é Isaías. Isaías 7,4. Aliás, Isaías 7,14. Isso aí vocês já estão enjoados de conhecer. Porque eu mostrei para ela e para outras pessoas, e algumas aceitam e outras dizem não. 7,14 diz: e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E agora no 9,6 diz: aquele menino tem o principado. Eu disse aquele menino já para facilitar o entendimento. Aquele menino tem o principado sobre os seus ombros, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E muito mais outros títulos gloriosos, eu falei aqui. Muito mais outros títulos gloriosos. Então lá vem a pergunta. Lá vem a pergunta. Maravilhoso, né? Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Veja a Trindade, mas todos os títulos são de um menino. Veja, parece a Trindade, desculpe. Veja, parece a Trindade, porque tem Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e outros. Mas todos os títulos são de um menino. Você pode dizer o nome do menino? Creio que veio da Virgem e que o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Vamos confirmar agora. Menino, filho, nome Jesus, maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Amém. Conselheiro, o Espírito Santo é quem nos aconselha e nos convence do bem e do mal. Deus forte, Pai celestial, Pai da eternidade, o Pai que tudo criou, e Príncipe da paz, o Senhor Jesus Cristo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é um ser glorioso, com vários títulos, ou três pessoas, eu faço a pergunta. Pai, Filho e Espírito Santo é um ser glorioso com vários títulos, ou ele é três pessoas? A resposta que eu fiz aqui. Você é um filho, depois de se tornar pai, pode angariar títulos como professor, médico, engenheiro, desenhista, eletricista, fotógrafo. Você é um ou vários? O que responde? Um, não é verdade? Não são vários, é um. Como é que Deus tem que ser vários? Tem que ser três deuses. Aí faço a tua pergunta aqui, sobre, agora que vamos entrar mesmo no batismo. Mas antes vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos a graça e a misericórdia do Senhor. Pedimos que o Senhor nos oriente e que nos dê o teu Espírito Santo para que possamos nos sair bem. Abençoar todos os irmãos que estamos aqui, aqueles que hão de chegar. Abençoar os cânticos e abençoar a Santa Ceia com o nosso pastor, que possa vir em total segurança e possuído pelo Espírito Santo para trazer esta mensagem da Santa Ceia para nós. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e particularmente eu peço que o Senhor me ajude
para que dê tudo certo. Amém, aleluia. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Então, meus irmãos, eu já mostrei isso aqui, né, do Gênesis, mostrando os títulos que Jesus tem. Então, agora, nós vamos ler, falar agora sobre o batismo, 28, 19. Mateus 28, 19. Eu mostrei, quando Jesus Cristo mandou batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, os religiosos, seguindo a doutrina do catolicismo, dizem, com todo erro, é uma trindade. Jesus Cristo afirmou justamente o contrário, para que ninguém se enganasse. Ele não disse nos nomes, no plural, mas no nome. O primeiro episódio do batismo está relacionado em Atos 2, 38 e 39, quando deu a ordem, foi Pedro. Quando deu a ordem, foi Pedro, eu estou fazendo a pergunta, porque eu me esqueço que estou fazendo a pergunta. Quando deu a ordem, foi Pedro, ou foi o Espírito Santo que deu a ordem a Pedro e aos demais apóstolos? O Espírito Santo. Mas por que todos os batismos na Bíblia é em nome, no singular, do Senhor Jesus Cristo? Cadê a Trindade? Vejam, essas citações de Atos 2,36, Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Fica Senhor Jesus Cristo. Atos 2,37, perguntaram aos apóstolos. Atos 2,38, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é para todos, perdoar o pecado e dar o dom do Espírito Santo. Aí, tem pessoas que dizem assim, foram os apóstolos que erraram. Já vi gente dizer, não, os apóstolos obedeceram a Jesus. E eu digo, sem medo de errar. Se os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo foi errado e desobedeceram a Jesus, quem errou primeiro, eu não tenho medo de dizer, Deus sabe que eu não estou chamando de dizer que ele errou, mas quem teria errado primeiro? Seria Jesus, que chamou aqueles apóstolos para pregar o Evangelho, e sabendo que ele ia pregar no nome de Jesus Cristo, não ia pregar no nome de Trindade. Então, mostrando aí que Marcos 16 também disse que seria perdoado. E Lucas, viu, irmãos, que eu dediquei aqui agora, como irmã Jane, Lucas de 24, 47, que se pregasse o Evangelho e o arrependimento a toda criatura, tudo isso em seu nome, se referindo ao nome do Senhor Jesus Cristo. É Lucas 24, 47. Atos 8, 16 e 38, também batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10, 48, eu não estou lendo agora, porque vocês já sabem, não é verdade? É para servir, para quem tiver dúvida, é só abrir o áudio e ir gravando. Então, Atos 8, 16 e 38, Atos 10, 48, Atos 15 e 14, onde fala aqui que Deus procurou um povo para o seu nome. Veja só. Atos 16, 31 e 33, foi o batismo daquele homem que guardava o cárcere, quando ele queria suicidar-se, e Paulo disse, não faça isso, todos nós estamos aqui. Então ele disse, o que é que eu farei para alcançar a vida eterna? Paulo não foi dizer, não faça isso, não faça aquilo outro, deixe de matar, deixe de roubar, não, Paulo não disse nada disso. Por que Paulo não disse? Isso é que é realmente, muitos de nós da mensagem,
Não sabemos dar resposta. Porque eu me lembro que muitas vezes, eu já falei isso aqui, vou repetir. A gente encontrava uma pessoa crente, viu, irmã Lu? Bem dedicada, tudinho. Aí a pessoa dizia, mas não falou no profeta. Não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo ali, ele não tinha ainda que lhe orientasse. Por isso que Jesus Cristo está nos enviando para lembrar. E o maior exemplo disso foi que aquela irmã até deu esse toque também, porque Paulo batizou, sei que lá, e os discípulos eram batizados, porque o batismo que diz João, ninguém sabia em que nome, ninguém sabia, eu não sei. Então eu disse a ela que o batismo de João, não falava o nome de Jesus Cristo, não. Era um batismo que era para o arrependimento. Então, quem teria mais razão entre todas as pessoas, de lá para cá, de fazer arguição, de querer interpelar, seria o discípulo de João. Por quê? Vocês têm ideia por quê? E porque ele era batizado por quem? Porque pelo homem que tinha batizado quem? Jesus. Como é que você quer que nós sejamos batizados, se o próprio batismo nosso é igual ao batismo de Jesus? Então não valeu, não? Justamente. Então, aí Paulo explica. De outras palavras, para vocês terem o Espírito Santo, tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque João disse que após ele chegaria um que ele não era digno nem de desatar as alpacas, e queria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E eles não fizeram objeção. Por que não fizeram? Porque o que estava dentro dele era o Espírito do Senhor, que queria que ele fosse batizado de acordo como manda as Escrituras. E eles foram batizados e desceu o Espírito Santo sobre eles, que eles falaram língua e profetizaram. Amém? Isso foi quando Paulo foi batizar o discípulo de João. Então, Atos 19, 4, 5, Atos 22, 16, Marcos 16, 16, Romanos 6, 3, veja só, Gálatas 3, 27, Gálatas 3, 27, quando Jesus diz claramente que aqueles que foram batizados com Cristo, eles foram batizados na morte de Cristo. Então, assim como Cristo foi batizado com Cristo na morte, para que com Cristo na ressurreição eles pudessem ver a ressurreição também. Mas tem aqui o batismo de família. Veja só, é Colossenses 3,17, e diz assim, olha, Efésios 3,15, diz, todos que faz parte da família de Deus. Vocês são parte da família de Deus, digam amém. E glorifique a Deus com uma salva de palmas. Glórias a Deus. Amém. A minha família é Vasconcelos. A família do pastor César Rocha Ferreira. Todos nós temos nome de família. E nós aqui, para não ser muito o principal nome, mas em país aí o nome mais pronunciado é o sobrenome. Por exemplo, Caleb seria Caçungo, certo? E tantos outros, é o nome. Tanto é que os Estados Unidos fosse chamar Helena, ela se chamaria de Mestres Vasconcelos, ou seja, Madame Vasconcelos, certo? É o nome de família. Então, esse nome de família também, Deus aceita o nosso nome, o principal, mas quer que nós tenhamos nome de família. Qual é o nome de família da gente? Jesus Cristo, não é verdade?
Por isso que ele disse que daria uma pedra branca com o nosso nome. E o nosso nome está registrado no nome do nosso Deus. Então, Paulo fala aqui, Paulo diz claramente aqui, o nome de família. Eu vou dizer de novo, o batismo, o nome de família, é Efésios 3,15. Por sinal, Efésios é um livro que Deus marca muito, fala muito sobre a família. E para me lembrar também, ele fala uma hora sobre aquela mensagem que Alves deu, sobre a pessoa que se alista no exército de Deus, né? Que até eu disse no final, a sua mensagem foi tremenda. Agora, o senhor falou em tudo e esqueceu mais. Não é que ele errou, não. Ele falou em tudinho, aí eu disse assim, você deixou de falar quem conhece aqui é quem já se vê o exército, no homem que foge da batalha, não é, irmão Nivaldo? É chamado de desertor, né? Agora, se ele for, irmão Nivaldo, um soldado extraordinário, cheio de elogios, e um homem tremendo, aí ele vai para a guerra, aí lá ele começa a pensar na família, na mulher, nos filhos, nos pais, e dá aquele tremor do coração dele, se eu vou aproveitar uma oportunidade e vou fugir. Qual o resultado dele? Quem entende? Seria qual, quando ele fosse pego? Ele ia ser elogiado ou ia para o paredão? Porque é um desertor, mas ele era um soldado extraordinário, mas ele desertou. Porque essa lei foi criada, universal, por sinal, que o desertor, ele deve morrer. Porque ele, se eu não morrer pelo inimigo, vou morrer porque traí meus amigos. Para que dá coragem ele dar sua vida pela pátria que ele defende. Nós devemos também dar nossa vida pela nossa pátria, se for preciso, né? E a nossa pátria não é o Brasil, não. Nós somos, como brasileiros, nossa pátria é o Brasil, mas estou falando de uma pátria cristã, de uma pátria de vida eterna. É o Senhor Jesus Cristo, que se possível fora, nós temos que dar nossa vida por Ele, porque com Jesus Cristo ninguém perde. Ah, mas morreu na carne. Pedro morreu, crucificado, cabeça para baixo, tantos outros morreram. Uma das mortes piores foi do profeta, que também ao mesmo tempo é um evangelista, foi Isaías. Sabia? Uma das mortes piores, porque amarraram Isaías, como numa espécie de uma banca, e pegaram 2 homens, aquele serrote antigamente grande, para serrar madeiras grossas, e um do lado do outro. Isaías amarrado as pernas e as mãos, estirado naquela mesa, e a turma serrando Isaías. Isaías vive a turma serrando. Serrou ele todinho, ele esvaiu todo o sangue e morreu. Um sofrimento muito grande. E sabe qual foi a causa de Isaías ter morrido cerrado? Vocês vão ficar surpresos. Sabe qual foi? Hein? Deus, hein? Aí, mas quem foi o causador da morte de Paulo? Deus sabe quem foi o causador. Foi o próprio Deus. Porque Deus deu poucos anos para se apresentar aquilo que o profeta disse, se não tiver, ele é falso profeta, e o falso profeta deve morrer, mas Deus, quando quer fazer as coisas, ele faz. Ele já queria recolher Isaías, ele prometeu, então foi 730 anos. Quantas irmãs bonitas e belas, e sei lá, e cheias de coisa, que estavam se guardando, porque eu posso ser escolhida para ser a mãe do Salvador. E ficaram velhas, coitadinhas. Quando elas se marido que não ia mais ser chamada, já estava dos seus 50 anos para lá, ninguém queria mais.
Aí já tinha aquelas, naquela época dela era criança, agora estava tudo esperando. E o tempo foi passando, 700 e poucos anos é que foi cumprido. Quando foi cumprido, ninguém acreditou mais. Não, o falso profeta já foi morto, não acreditamos não. Então, ela deu à luz porque ela traiu o marido dela, antes de se casar, traiu. Pode ser filho de algum soldado, algum homem aí que ela se engraçou. E assim Maria levou nome de prostituta. E Maria não foi morta porque, como um crente verdadeiro, José, como crente verdadeiro, ele pensou, se eu entregar Maria, ela será apedrejada. Era um crime bárbaro. A pessoa traiu o marido, já era bárbaro, quanto mais traía de se casar e querer enganar ele. Aí então, Maria seria apedrejada. Aí José disse, eu prefiro levar o nome de um homem sem vergonha, um homem sem escrúpulo, um homem desonesto, a ver a mulher que eu amo morrer apedrejada. Eu vou cair fora, porque eu levo toda a culpa que caí fora depois que engravidei uma virgem, uma mulher santa, mas José estava sofrendo muito. Quando ele estava pensando, vou cair fora, imagino que não seria para Maria, ela não ia ser apedrejada porque a culpa era para cima de José, mas ela ia sofrer muito. E se José entregasse, então ela seria apedrejada. Então o que aconteceu? Maria, até os filhos dela, o profeta de Deus disse que as mães não queriam que os seus filhos brincassem com Jesus, porque Jesus era filho, como é que diz? É o nomezinho que dá. Hã? É o nome que dá quando a pessoa não é filho legítimo, bastardo. Aí não queria. E Maria também, quando passava assim, a turma olhava assim, querendo enganar o pobrezinho do José. Enganou. Ou então deitou-se com ele antes, que seria o meu pecado. Mas só que não correria risco de ser apedrejado, porque José levou a culpa, né, que foi o homem que se aviciou Maria. No entanto, José sabia que não tinha feito isto, mas não ia dizer para ela não morrer. O irmão Bruno disse uma coisa uma vez, que é muito duro, viu? Só a pessoa sendo cristão mesmo. Ele disse, se você gosta muito de uma moça, está querendo casar com ela, e quando você está bem animado, a moça diz, fulano, eu estou sentindo que eu não amo mais você não, vou casar com outro. Isso é duro ou não é? Porque todo mundo, cadê a tua noiva, rapaz? Rapaz, tua noiva deixou você por fulano, não sei o quê. Aí é que para atiçar o coração do homem, a pessoa diz, eu sou mais você. Eu sou mais você. Tem outras mulheres que ele é muito, você é muito mais bonito do que ele, e ela deixou você. Então você vai atacando a pessoa. O irmão Brando disse que um verdadeiro crente, e se a mulher disser isso, ele diz, eu quero que você seja feliz. Né? Você seja feliz, caso com ele, seja feliz. Eu vou orar a Deus para que você seja feliz. Nunca se arrependa de casar com ele. Isso não é difícil não, para nós homens? É, como é difícil para qualquer pessoa. Se o homem serve para uma mulher também. Mas o irmão Brando disse que o certo era dizer isso. Eu quero a sua felicidade porque eu amo você. Você não me ama, mas seja feliz com esse rapaz que você quer casar. Né? É isso que nós devemos fazer. Isso mais ou menos foi o que José fez. Então tem outras coisas aqui para a gente perguntar. Então outra coisa aqui que tem é sobre Mateus 28, 19, nós já vimos, que não é nada de trindade, mas nós estamos aqui agora para ver Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 16, aí nós já falamos também. Agora, sim,
eu falei sobre batismo de família, que foi em Efésios. Então, veja só, se até eu também, depois eu disse aquilo só para Alves, tem que consertar também minha palavra, mas que na realidade ele disse, é proibido se afastar do exército de Cristo, não é verdade? Então, em outras palavras, Alves estava dizendo, é proibido você se tornar um desertor. Então, tinha que dizer isso. Não foi defeito que eu botei, não, porque ele estava tão empolgado que eu digo, ele vai falar no final, quando ele for dizer aqui as outras palavras, ele vai falar que o pior quadro ainda é do desertor, que ele pode ser um exemplo no quartel, ele pode ser o que for, até os colegas dele vão baixar a cabeça com pena, mas vão saber, ele vai morrer porque ele desertou. Que nunca pode ser infiel à bandeira. A própria vida, E, às vezes, vocês ainda perguntam isso no batismo, mas perguntavam, se você tiver de dar sua vida em prol do Evangelho, você dá? As pessoas dizem, dou. Então, é o juramento à bandeira de Cristo, que é Cristo, não é verdade? Então, agora vem o outro, o Colossenses 3,17, que diz assim, quando fizeres por obra ou por palavras, fazei tudo, não diz algumas coisas não, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele glória a Deus Pai. Aí a pessoa sempre diz, olha, Deus Pai. Mas veja, eu dei um exemplo que já falei aqui para vocês, que Jesus disse, quando orares, pedi a meu Pai em meu nome. Aí a pessoa distinta, amável, tudo, mas olha aí sabe que a doutrina denominacional faz isso. Olha aí, pedi a meu Pai em meu nome. Aí veja o que ele diz no final. Pedi a meu Pai em meu nome e eu o farei. Se o Pai fosse outro, quem fazia era o Pai. Quando ele pedi a meu Pai em meu nome e eu o farei, isso está claro. Eu cheguei um dia a ficar pensando, por que ele já disse isso? Quando ele podia dizer, e o Pai fará. Mas depois vai chegando, o Espírito Santo vai limpando a cabeça da gente e vai orientando. Se alguém tem essa dúvida também, não tenha mais. Quando Jesus pedi a meu Pai e eu farei, não é que Jesus é um e o Pai é outro, não. É que Jesus, o trabalho dele foi glorificar o nome de Deus, que era o nome que ele trouxe à terra. Senhor Jesus Cristo. Isso aí não é novidade. É novidade para os judeus que não quiseram seguir, mas para nós não era, porque esse profeta que eu disse que ele foi, eu posso até dizer que ele talvez tenha sido o único evangelista do Antigo Testamento, profeta e evangelista, porque a palavra dele era evangelho puro. A gente vê Isaías 53, tudo era evangelho. Então ele disse, ele não, Deus, quando a gente diz ele, isso é uma força de expressão nossa. Isso se chama no português de metonímia, é usar uma coisa no lugar da outra. Por exemplo, o mundo chorou com a morte, quando eu ensinava da morte do Papa, o mundo chorou. Mas quando diz o mundo, quer dizer o povo que habita o mundo, isso é uma metonímia. Então, fazendo a metonímia, aí eu botei isso aí, porque quando diz essa expressão que eu estava dizendo agora, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, e quando alguém faz essas coisas, como Jesus disse, pedi a meu Pai em meu nome, e eu o farei. Então não precisaria pedir ao Pai, pedir a Jesus, mas Jesus quer que peça a Deus. Está mostrando que está orando a Deus. Significa dizer que Deus pode fazer algumas coisas ou todas as coisas.
todas, vou perguntar para a igreja toda, quando diz pedir a Deus, se Ele é Deus, é que Ele pode fazer todas as coisas ou algumas coisas. Aleluia, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é Deus. Por mim. Então veja só, se nesse caso ele sendo Deus, já está mostrando, ele é supremo em tudo. Até quem já morreu, até quem virou pó, numa morte queimada ou foi engolido pelo tubarão, virou dejeto de tubarão. Mas Deus traz ele prontinho no dia certo. Amém? Foi ele que tirou um homem que já estava 4 dias, estava cheirando mal. O irmão Brando diz até que o nariz dele já tinha se desfeito. E as orelhas, ele já estava cheirando mal. Mas Jesus orou ao Pai. Ele podia dar ordem, Lázaro, sai para fora. Mas ele orou ao Pai, eu oro, eu sei que tu me ouves. Mas o pior é que essas pessoas que estão com a mente assim, sendo orientadas de acordo com o Evangelho que foi criado, ou transformado, ou pervertido pela Igreja Católica Apostólica Romana, é difícil tirar dela, porque o inimigo ele é muito duro, muito astuto. Aí disse, olha, como é que ele pediu ao Pai? Pediu ao Pai, porque ele estava naquela função de pedir ao Pai. Mas ele disse que tudo que pedires, que precisares, pede a meu Pai em meu nome e eu farei. Ou seja, o meu Pai é Deus, mas esse Deus tem um nome, e este nome é Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O nome desse Deus é Senhor Jesus Cristo. O nome do irmão que está aqui com vocês é Gilvan, Antônio Gilvan, para dizer, como alguém quer dizer, o pregador não, o professor, o que faz o estudo, mas o meu nome é Gilvan, Antônio Gilvan de Vasconcelos. E ele é o Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo. Aí está explicado para quem também não entendia. Por que é que Jesus chega para o Pai? Pai, glorifica o teu nome, Pai. Glorifica mais o teu nome. Eu ficava inculcado. É bom quando você não entende, não sai perguntando, só se perguntar alguém que já esteja sabendo. Mas, por que Jesus Cristo chega e diz para o Pai, parece até que ele está inquirindo ao Pai, Pai, glorifica mais o teu nome. Vocês têm ideia por quê? Porque tudo que Jesus glorificava a Deus, quem era que levava o nome? Senhor Jesus Cristo. Aí então, eu comecei a pensar. Jesus Cristo disse uma vez, eu não posso fazer nada sem que o Pai não me mostre lá de cima. Foi outra pergunta que fizeram a ele falando no Pai. Porque ele estava querendo que o nome Senhor Jesus Cristo fosse glorificado sem deixar nenhuma brecha de canto nenhum. Então ele sentia dor quando via curar, quando ele foi curar o camarada que não sabia andar, e uma multidão do tamanho dessa igreja, aleijado, doente, olhando para ele, olhando para o tanque Siloé, e ele, levanta, toma sua cama e vá-se embora. Então Jesus saiu do coração, ó. Curou aqueles 10 leprosos. Cadê que os 10 leprosos vieram? Agradecer ao Senhor Jesus Cristo, que estaria glorificando o nome do Senhor Deus da glória. Por isso está lá escrito também, por Paulo, que sabia tudo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, e o adjetivo homem. Porque Jesus Cristo é o glorioso Deus.
que tem nos abençoado e tem nos salvado, e se fez carne para sofrer e, pelo seu sacrifício, salvar todos nós. Mas o nome glorioso dele é Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quando ele falou Jesus Cristo homem, porque o Jesus Cristo homem estava intercedendo pelo glorioso Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que está nele, para que ele fosse salvo. E quando ele disse, glorifica o teu nome, meu Pai, aí Deus respondeu, disse, eu tenho glorificado e o glorificarei ainda mais. Ou seja, ele já estava pensando em nós aqui, sabia disso? Já estava pensando em nós. Tanto é, eu já disse isso, antes eu tinha até medo que fosse repreendido, mas não tem mais não. Que os gentios, a Bíblia mostra que Deus gosta mais de nós gentios do que dos judeus. Ele gosta dos judeus e Deus não falha com sua palavra, com sua promessa. Mas quando a gente vê Isaías falando, parece que Isaías nem gosta dos judeus. Não é, porque Isaías foi um mensageiro que Deus enviou para trazer a mensagem para nós gentios, que nós nos preparássemos, que ele nos chamaria. Isso desde o início do livro de Isaías, quando estava no meio daqueles judeus, mas ele estava mandando mensagem para nós. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos assim, glorificando ao Deus da glória e ele glorificando ao seu nome. Então, o nome do Senhor Jesus Cristo é o primeiro e único lugar para que a gente esteja dedicado e orando e glorificando. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Tem aí umas religiões que são, pode ser bonita, pode ser isso, aquilo outro. Bom, adventista, de vez em quando eu escuto um pouquinho, não é para criticar, não, é para ver se estão pregando o evangelho de acordo com a palavra de Deus. Então eu vi o camarada explicar, porque perguntaram, alguém que já deve ter escutado a mensagem, por que a mulher não deve pregar? Ele, não é isso não. Quem mandou foi Paulo dizer, não foi? Deus mandou Paulo dizer. Senão não é isso não. Veja que coisa ele disse de botar a mão no queixo. Porque as sacerdotisas daquela época era tudo prostituta. Já pensou? Então, para que uma prostituta não entrasse para ser sacerdotisa de uma igreja, aí Deus mandou Paulo, Paulo mandou, disse isso, que não permitia que a mulher pregasse. Ele esqueceu que Paulo disse, quem quiser ignorar, que ignore. Está lá em 1 Coríntios 14, 34 a 39. Quem quiser ignorar, que ignore. Mas sabe você, quem for profeta ou é espiritual, aquele pastor não é. O Rodrigo não é, nem profeta, nem é espiritual. Ele pode dizer o que é, mas ele não é. É da adventista. Quem for profeta ou espiritual, reconheça que o que eu digo são mandamentos do Senhor. Mas quem quiser ignorar, que ignore, ele já ignorou. Foi dizer que as pastoras daquelas igrejas ali, tudo era prostituta. Agora, por que ele disse isso? Só o espírito mau que o inimigo bota na cabeça do homem. Porque lá, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 em diante, o ano 10, Paulo diz que as mulheres não vistam aqueles vestidos atraentes, nem aquelas tranças que são o uso costumeiro daquelas mulheres rameiras. Entendeu? Paulo disse isso. Aconselhando as irmãs não imitar as vestimentas. O que hoje é o contrário. Você vai numa igreja dessas aí, que se aquela irmã estivesse fora da igreja, ela não seria chamada nem de irmã. Entendeu? Às vezes ele, papai, o senhor falou esse assunto, eu falei esse assunto porque o pastor César fala, e eu não falei, não estou atacando nenhum irmão, que eu assisti os programas de igreja, que irmãs de short estavam dançando na igreja. Aí até o cara estava dizendo, você acha que uma dança dessa vai glorificar
a Deus? Não. E outra coisa, você não vê as igrejas de Deus querendo dança. Todo mundo fica a fim de dança e a fim de línguas, fala línguas que não são de Deus, e danças que não são de Deus. Então é melhor ficar calado, porque quando Deus quer chamar alguém para dançar, ninguém impede. Quando Deus quer chamar alguém para falar língua, Ele não avisa não, Ele toma a pessoa e a pessoa fala a língua. Amém? Então tem esse negócio de estar ansiando, eu estou com vontade de pular. Não faça isto, em nome de Jesus. Porque, vou dar exemplo do irmão Branda. O irmão Branda criticou uma irmã que estava dançando. O irmão Branda ali naquela igreja, né, pentecostal, aí botou as mãos na cabeça e disse, meu Deus, aquela irmã pulando para lá e para cá como um cabrito, para lá e para cá. Aí baixou a cabeça e foi orar pela irmã. Quando ele notou, quando ele deu por si, ele estava dançando. Mas vê se o irmão Brando dançou mais. Ele estava só para Deus mostrar que ali, Deus estava mostrando que ele usou aquela irmã, como ele usou a irmã de Moisés. Não é isso? Usou outras pessoas. Mas hoje é um acento que a turma tem para dançar. Glorifica a Deus, jejum, faz qualquer coisa, mas não vai dançar só porque a carne desejou, não. Nem dançar, nem falar línguas. É tanta gente falando língua hoje que dá agonia, que está passando por cima de Paulo, que quando muito falar dois, muito mais três, mas que seja interpretado, que se não for, fique calado. E Paulo falando sobre línguas mesmo, línguas originais, e não línguas decoradas. Que eles podem, estudando na faculdade aquela linguagem hebraica e outras coisas mais, aí grava aquele nome para fazer, que a gente não deve imitar, né? Blá, 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 blá. Um dia eu assisti um programa das assembleias, eu não estou falando do mal, estou dizendo uma coisa que elas podiam até corrigir isso. Receber um pastor visitante, como uma vez a gente recebe aqui. O pastor falava a língua de um lado, o outro do outro. E as igrejas tudo de olho regalado e sorriso nos lábios. Como que diz, eu estou vendo o Senhor se derramando aqui. E um blá, 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 do outro lado de cá, blá, 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 blá. E cada um falou língua umas 10 vezes. Eu disse, meu Deus, nenhum ali falou língua dada por Deus. Nenhum. Eu vou terminar. Porque eu sabia que não dava para terminar mesmo. Numa peça só. E eu não quero fazer uma coisa mal feita. Primeiro, isso aqui é um assunto que eu quero que vocês fiquem sabendo. E quando chegar alguém, se vocês anotarem depois de casa e marcarem, não marca texto, olha assim, olha. Mesmo que vocês esqueçam, quando você abrir, você vê. Aí vocês vão orientar as pessoas a serem realmente batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu falei sobre a sua esposa, irmão Valdeci. Assista isso aqui, assista com ela e diga que isto aí é o mandamento do Senhor. E eu mostrei para aquela moça ali, aquela irmã, mas ela disse, não, mas está na Bíblia. Eu disse, não tem trindade. E o batismo no nome de trindade não tem valor, porque isso aí foi criado, aproveitado, que o inimigo aproveita as coisas que Deus deixa. Ele aproveita. Isso aí foi inventado, que é para a pessoa batizar nos títulos, e ali eles tivessem uma desculpa para dizer que existia 3 pessoas da Santíssima Trindade. Não existe. Ainda chegou um irmão que veio falar, nem conheço ele disse, minha irmã, isso aí são os ofícios. São os ofícios do mesmo Deus. Depois ele foi-se embora, até ia querer conversar com ele. São os ofícios do mesmo Deus. Mas tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, no céu tem 3 pessoas. Então, o inimigo, ele aproveita as palavras que Deus deixou para enganar, porque senão ele não enganaria. Por isso que diz, se possível, enganaria os eleitos. Mas não é possível enganar os eleitos. Porque os eleitos terão de Deus a revelação e ele vai sair. Olha, o inimigo também fez isso com as pessoas, porque Deus disse assim, Pedro, tu és o chaveiro, o rei do céu, tudo que é ligado será ligado do céu, tudo que é desligado será ligado do céu. Como ele queria se andar com Pedro, e Deus não deixou, Jesus Cristo orou para que ele não deixasse
cirandar com Pedro, o que é que acontece? Eu não cirando com ele, mas eu aproveito o nome dele para enganar o povo. E que foi que ele fez? Pregando por aí que os papas é uma descendência de Pedro. E tudo que ele quer fazer, até os santos, uma pessoa morre com 200, 300 anos, vai estar lá esperando no purgatório, algum lugar de castigo, para que quando um papa aqui, comedor de feijão e farinha, e muitas vezes até pecaminoso, aí decide fazer um termozinho que usa, é? A canonização. Fazer a canonização, aí você já pensou se o céu, Jesus Cristo tem força no céu? Vamos dizer assim, vou terminar. Vamos ver se Jesus tem força no céu. O Papa e outros asseclas dele, do correr dos séculos, vai transformar fulano de tal santo, fulano de tal uma santa, sei que lá. Aí, todo mundo aceita. Outras pessoas vão, Maria Santíssima, São José. São José não fez nada, só fazia móvel e fazia as orações dele. Mas o gloriosíssimo Senhor São José. Por que gloriosíssimo Senhor São José? Sabe por quê? Agora que eu me lembrei depois, eu já sei por quê. Porque ele casou com uma mulher que é deusa, casou com Maria. Veja só. Aí então, já imaginou agora no céu, Maria chega, aquela filha, meu filho, chama o filho de Jesus, que você é jovem. Meu filho, tem milhares de pessoas aí, pedindo a mim que eu fale com você, para você abençoar eles. Não negue não, meu filho. Que autoridade daria Jesus no céu? De um lado, atender Maria, do outro lado, atender a ordenança do Papa, que fulano de tal agora é santo. Como eu disse, se vocês ouviram da outra vez, que o homem que era São Genaro, que era santo, eu fui olhar no jornal, ele era de 1795, porque ele dava esmola. Mesmo que ele tenha sido santificado, mas santificado como nós, que esperamos a glória de Deus, que nós somos seus filhos, somos santos de Cristo, porque ele nos santificou, porque ele fez o sacrifício por nós. Mas isso não dá direito a nenhum de nós, depois de morrer, receber orações. Isso é um pecado. Aquela pessoa por quem você ora, aquela pessoa que você ora por ele, você está endeusando ele. Não façam isto. Não façam isso no nome de Jesus Cristo. E assim nós estaremos com os corações prontos, abençoados e alegres. Amém? E escutando a chamada do Deus da glória que diz: vem cear. O mestre chama, vem cear. Vem cear, amigos. Venham cear confiados no Senhor, que Ele é que perdoa nossos pecados. E nunca venha dizendo: eu não fiz nada no aregueiro, não fiz nada, não tenho condições. Não venha dizendo isso, que isso é pensamento de fariseu. Venha dizer: Senhor, eu não sou digno, mesmo sendo um memorial, mas eu não sou digno. Eu quero a tua misericórdia e a tua graça para mim e para todos que vierem cear. Amém? Vem cear. O mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Quem puder dar um like, dê. Amém.